E hoje eu estou trazendo uma surpresa para vocês, e confesso que também é uma surpresa para mim. Acontece que a Huawei me mandou aqui esse smartphone que eles estarão lançando aqui no Brasil. E o melhor, é um modelo intermediário, já que eles lançaram 2 modelos tops e aos pouquinhos a Huawei está voltando ao Brasil e agora trazendo aqui um modelo que promete um preço mais acessível e também a maior bateria, pelo menos até o momento. Esse smartphone aqui é o Huawei Nova 15 Max. E ele traz nada mais nada menos do que 8.500 mAh de bateria. Sim, essa capacidade monstro e que promete muitas horas de navegação na internet, vídeos no YouTube, uma bateria enorme de 8.500 mAh. Ainda assim, o aparelho é bastante fino, com apenas 8 mm de espessura, mas ele é pesadinho, com 232 gramas. Ele ainda conta com uma tela OLED de 6,84 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 4.000 nits. Ele ainda conta com uma câmera principal de 50 megapixels, traz carregador de 40 watts na caixa e vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E olha, o aparelho está aqui na caixa lacradinho e nesse vídeo aqui teremos um unboxing raiz, vou conhecer o conteúdo da caixa juntinho com vocês. Tudo que eu peço antes, seu like porque ele é muito importante, ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo, não é conversa, hein? É fato, seu like ajuda demais, é só clicar aqui no botão do gostei, então dá essa força aí e se você gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Então bora lá para mais um unboxing raiz. E olha, tudo indica que a minha versão é na cor dourada, mas como essa versão aqui é de demonstração, a cor aqui está em chinês, ó. Eu poderia até usar aqui um tradutor para poder ver, mas vamos ficar na curiosidade. Claro que você já sabe qual que é a cor do produto que veio na caixa, porque vocês já viram cenas desse smartphone, mas no meu caso é mistério total, ainda vou descobrir aqui. Acredito que seja a versão na cor dourada, mas pode ser a versão na cor preta, por exemplo. Vamos lá, vamos descobrir. Então, primeiro dando aqui nossa tradicional chacoalhada. E o curioso é que quem acompanha o canal sabe que a Huawei, ela sofreu um embargo por parte dos Estados Unidos. Então não está sendo permitido que o aparelho venha com a Play Store pré-instalada aqui no smartphone, mas o processo... Ai, sem querer eu acabei vendo qual que eu esqueci, era para eu ter tirado assim para poder ter a surpresa, mas agora eu já vi que a minha versão é na cor verde. Mas enfim, bonitona. Vou deixar aqui de lado, depois eu olho melhor. Mas enfim, com esse embargo a Play Store não pode vir pré-instalada, mas o processo de instalação é bem simples e nós vamos fazer juntos, até para vocês aprenderem aí e quando comprarem seu smartphone da Huawei, poder fazer facilmente aí sem dificuldades. Aqui nós temos também o extrator do chip, né? Fica aqui nesse canto. E o aparelho também traz uma capinha aqui com a moldura circular, bem legal, né? A capinha para ajudar a proteger o aparelho. Aqui nós temos também o cabo USB-C numa ponta e USB tipo A na outra ponta. E temos o carregador de 40 watts. Como essa versão aqui é internacional, ele está no padrão americano, mas a versão nacional virá com o carregador no padrão brasileiro. Saída de 10 volts e 4 amperes no máximo, totalizando aqui 40 watts. E por fim, mais nada na caixa. Uma coisa que eu notei é que não veio o manual aqui. Pelo visto, é um hábito dos aparelhos chineses não vir mais com manual, mas não vejo um grande problema nisso, até porque, né, dificilmente a gente consulta o manual. E se vocês tiverem dúvidas, é só consultar aqui o canal Big Geeks para tirar essas dúvidas. E aqui mostrando o aparelho, pena que eu acabei esquecendo, né, de não tentar visualizar. Deixa eu ver se eu consigo tirá-lo aqui sem... Não, ele tá bem fixo mesmo, então vou ter que usar o formato tradicional aqui. Vou ter que tirar ele do plastiquinho, mas ó, foi tranquilo aqui, colocar de volta para ficar fácil depois de embalá-lo. E também tirar aqui essa etiquetinha. E olha só, o aparelho tem 232 gramas, mas não parece. Ele parece pesado, parece ter realmente acima dos 200 gramas, mas não parece ser 232. Deixa eu aproveitar aqui, né? Eu tô com a balança pertinho aqui, eu usei para um outro produto que não tinha o peso, ela acabou ficando aqui, ó, 233,9 gramas. Tá um pouquinho acima do padrão, mas isso é normal. Pode ficar um pouco mais ou um pouco menos pesado, porque a própria bateria ela tem variação de peso de acordo com a temperatura. E olha, o aparelho é bonitão, hein? Aqui mostrando a tampa traseira, ela é feita em plástico, assim como as bordas. As bordas também têm essa pintura fosca, muito bom. E aqui a gente tem até um botão dedicado, né? Nessa outra lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de digitais do aparelho, ele fica aqui na lateral. Na parte superior temos um dos alto-falantes, ele traz som estéreo e também um microfone. E aqui na parte inferior temos o segundo alto-falante, porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e também
a bandeja dos chips. Vamos ver qual que é a configuração aqui. Olha só, aqui nesse lado temos a entrada para um chip e nesse outro lado, não sei se é uma entrada para o segundo chip, porque não tem nenhuma marcação, né? Pode ser que só suporte um chip físico, apesar dele trazer aqui a ranhura, mas depois eu faço o teste e falo melhor para vocês. E vamos ligar o aparelho. Eu notei que ele também vem com uma película pré-aplicada aqui. Deixa eu ver se ele vai ligar, se tem energia. Ligou. Ah, então tá com energia mesmo. E aqui nós podemos ver a moldura das câmeras, né, bem imponente, é bem saltada em relação à traseira do aparelho, mas basicamente só temos uma câmera principal aqui de 50 megapixels. A outra lente é um sensor auxiliar aqui e também temos o flash de LED. Bom, então agora eu vou ensinar como instalar a Play Store aqui no Huawei Nova 15 Max e também funciona em outros smartphones da Huawei. Eu já fiz a configuração inicial, ele tem suporte ao português do Brasil. Tô aqui na tela inicial, só conectei o Wi-Fi por enquanto, nem coloquei conta nem nada. E eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na App Gallery, que é a loja de aplicativos da Huawei. Aqui já é bem conhecido por vocês, porque a App Gallery é uma loja que é até utilizada para instalar aplicativos para usar com smartwatch, com fone de ouvido, então muita gente já conhece. Mas enfim, ela já vem pré-instalada, você só vai clicar para abri-la, ela vai aqui para a tela inicial. Quando você clica aqui em aplicativos, o primeiro deles já é esse aqui, o Gbox. E se você não encontrá-lo de cara, é só digitar aqui na pesquisa Gbox. Esse aplicativo aqui é o responsável por fazer a instalação dos aplicativos do Google. Então tá aqui, ó, vou fazer a instalação dele. Ele vai pedir aqui a senha, deixa eu colocar. Pronto, coloquei aqui a senha, tá fazendo já a instalação. Pronto, terminou de fazer a instalação, vou abri-lo aqui fazendo a instalação dos módulos. Pronto, já tá aqui na tela do Gbox. E reparem que eu posso instalar qualquer aplicativo, mesmo sem a Play Store, qualquer aplicativo do Google, YouTube, Google e de terceiros também, aplicativos americanos, porque como o embargo que a Huawei está sofrendo é por todo o mercado americano, empresas americanas não podem ter negócio diretamente com a Huawei. Então o Instagram, Facebook não podem ser instalados diretamente. Então você pode instalá-los sem precisar colocar a Play Store, mas aqui eu só vou fazer a instalação da Play Store. Por quê? Com a Play Store instalada, eu faço a instalação dos demais aplicativos. E tá aqui, com a Play Store instalada, é só logar com a minha conta Google e depois de logado, basta abrir aqui o Gbox, clicar aqui em Play Store e aí eu consigo fazer a instalação dos aplicativos todos por aqui. Então, por exemplo, o Gmail, o YouTube, todos eles eu posso instalar por aqui, eu posso instalar pelo Apps, mas eu particularmente prefiro instalar pela Play Store. Isso porque a Play Store é uma loja de aplicativos, assim como acontece com a App Gallery, com a Galaxy Store da Samsung, enfim, as fabricantes elas costumam ter cada uma a sua própria loja de aplicativos, mas quase todo mundo vai usar a Play Store, que é a principal. E como ela não vem pré-instalada, a gente usa o Gbox para fazer essa instalação e depois de instalado, aí sim você usa a Play Store para poder instalar os demais aplicativos. E aqui mostrando a tela, e olha que display fantástico nós temos aqui. Um display de 6,84 polegadas com 1 bilhão de cores, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 4.000 nits. E olha só, com bordas bastante finas, aqui mostrando também os ângulos de visão para vocês terem uma ideia. E aqui a borda superior e laterais, notem como elas são bastante finas e com esse aspecto arredondado, que dá um visual bastante interessante a esse smartphone. O display realmente acaba sendo excelente. Vamos aqui aumentar o brilho no máximo no modo manual para vocês terem uma ideia, aqui nessa câmera. E aqui nessa outra câmera, reparem como temos um display bastante brilhante aqui, chegando aqui aos 4.000 nits. Vocês viram que ele traz suporte para 2 chips físicos, mas não vem com entrada para eSIM. Tem mais um detalhe importante aqui, que é o fato de que ele não vem com suporte às redes 5G. O chipset que vem com ele, que já vou avisando para vocês, é um mistério, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, ele só suporta as redes 4G, tá aqui bem realçado aqui no SIM card, ó, ele suporta apenas as redes 4G, 3G e 2G, então esse aparelho não vem com suporte às redes 5G. E aqui mostrando a interface, e temos a MIUI da Huawei, né, que é uma interface personalizada aqui pela própria Huawei, ela é baseada no Android, tem atualização para ela aqui nesse momento, mas por enquanto os primeiros testes eu estou fazendo com a versão desatualizada, depois eu vou fazer aqui a atualização. Eu coloquei gaveta de aplicativos, mas ela não vem ativa por padrão, você precisa ativá-la nas configurações. Está aqui mostrando a tela inicial, aqui também o painel de controle, nós temos aqui as notificações separadas do painel de controle, ó, dá para poder alternar entre elas. Inclusive, ó, esse aviso de que essa aqui é uma versão não comercial, que a Huawei mandou aqui para fazer testes, mas com essa atualização a gente passa a utilizar a ROM comercial. Então alguns recursos que estão aqui podem ficar ainda melhores depois dessa atualização, muito bom isso. Então tá aqui o painel de controle com visual bastante limpo, muito bonito também, e as notificações ficam separadas aqui da tela inicial, aqui mostrando também o menu de configurações. Tem muitas opções legais aqui nesse aparelho, assim como a tela inicial
e a gaveta de aplicativos que eu habilitei. Você pode acessar os apps. E nós temos aqui um painel de controle que você acessa deslizando e segurando aqui, ó, até aparecer esse ícone. Você pode inclusive acessar por qualquer lado, ó, muito legal isso. E quando você clica para abrir o aplicativo, ele é aberto em janela flutuante. O app em janela flutuante pode ser redimensionado de acordo com a sua preferência, ó, você pode deixar menor ou maior, pode minimizar para poder utilizá-lo futuramente, e também existe uma forma diferente de você acessar a janela flutuante. Você desliza como se fosse abrir a multitarefa, joga aqui para o cantinho, ó, e ele abre o aplicativo em janela flutuante. E se você fizer esse mesmo gesto só que para esse outro lado, você aciona o modo de tela dividida. Então você consegue ter aqui dois aplicativos em tela dividida com esse modo. Tá aqui mostrando para vocês, dá para você inverter a ordem dos aplicativos também e tem uma opção para você salvar a configuração. Então você consegue deixar salvo aqui para poder já abrir futuramente. Deixa eu ver como é que funciona o redimensionamento. Ele tem aqui algumas posições pré-determinadas. Você pode inverter a ordem também, então você escolhe de acordo com a sua preferência. Se quer jogar em janela flutuante, joga aqui para o cantinho, que o aplicativo ele já vai aqui para o modo janela flutuante. Só é possível ter um aplicativo em janela flutuante por vez. Vocês viram que eu consigo abrir aqui também pela barra lateral, mas ó, cada vez que você abre um outro aplicativo, o que estava aberto anteriormente é minimizado e ele abre o novo. Ó. Vou tentar aqui abrir outro aplicativo, ó, tá aqui, ó, a calculadora, e aí quando você clica nele vai aparecer essa lista com os aplicativos, então dá para você alternar entre elas, só não dá para abri-las simultaneamente. Vou colocar de novo em tela cheia. Se você deslizar com os 3 dedos para baixo, você tira um screenshot, e também existe aqui a opção de você dar os toquinhos com o nó do dedo. Já conhecia isso do Huawei P30 Pro, vou fazer para vocês, ó. Dá 2 toquinhos aqui, ó, 2 batidinhas com o nó do dedo, que é essa parte, né, essa dobra do dedo, e ele tira um screenshot. Se eu fizer uma área específica, ó, ele tenta tirar um screenshot parcial. Muito legal isso, ó. Vou fazer aqui de novo para vocês verem, ó. Então dá para você tirar um screenshot parcial, e se você tiver em uma página e você fizer o S, ele vai fazer a rolagem, ó. Você consegue tirar um screenshot também com a rolagem da página. Muito legal isso. Ele também tem um modo de uso com uma mão só que eu acho muito interessante, ó. Você clica e segura aqui por um tempo, ó, e ele vai abrir por uma das pontas. E sobre esse botão dedicado, vamos ver como ele funciona. Quando você clica uma vez nele, ele vai abrir aqui, ó, vários aplicativos diferentes. Você pode personalizar essa lista, inclusive. Então aqui a gente tem a opção de lanterna, calculadora, câmera, contatos, relógio. Então sempre que você apertar essa tecla, ele vai abrir aqui essas opções, ó. Clicando nas configurações, você pode editar os aplicativos que você quer que apareçam nessa lista. E se você clicar 2 vezes, ele pode abrir um aplicativo configurável. No caso aqui eu coloquei para abrir a calculadora. E se você clicar e segurar, você abre outra função. Aqui no caso eu coloquei para ele abrir o álbum de fotos. Então você pode personalizar aqui 3 funções diferentes em um único botão. Achei isso aqui realmente bem interessante. Ele também traz a opção de proteger os aplicativos por biometria ou por senha. Por exemplo, a agenda, eu coloquei esse bloqueio, e para você habilitar, você vai aqui no menu de configurações e depois você vai em segurança, tá aqui, ó, a opção de bloqueio de aplicativos. Ele tem cofre de senha para guardar suas senhas que você digitar. Tem aqui o cofre de aplicativos que permite também, usando a biometria, permite também proteger imagens, áudios, vídeos e arquivos. Eles ficam bloqueados aqui pela biometria, e aqui você configura o bloqueio de aplicativo, tá? Aqui os aplicativos que eu deixei habilitados, então você pode habilitar e desabilitar de acordo com a sua preferência. Bom, e temos aquela questão do chipset, né? Isso aqui é um pouco estranho. Vamos clicar em My Device aqui pra gente dar uma olhada. A gente sabe que ele tem aqui uma CPU de 6 núcleos, com combinação de A77 e A55, e basicamente é isso. E aqui a gente consegue ver as configurações. São 3 CPUs rodando a 2.2 GHz e 3 CPUs rodando a 1.84, provavelmente a 77, e a 55 a GPU é a Mali G610. Ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E a única coisa que a gente sabe é que é um chipset High Silicon Kirin. Para quem não sabe, a High Silicon é da própria Huawei. Então temos aqui um chipset da própria Huawei, mas o curioso é que eles não divulgaram o nome do chipset. E olha que é um chipset que está se comportando bem aqui. São 6 núcleos, 3 de performance e 3 de eficiência, e a GPU Mali G610 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Isso é muito estranho porque o aparelho tem apresentado um desempenho muito bom, uma interface rápida, fluida, a velocidade de abertura dos aplicativos costuma ser bastante rápida. Então não entendo por que a Huawei não quis divulgar aqui qual que é o chipset que esse aparelho usa, porque no geral o desempenho acaba sendo bom. Na minha opinião, o único ponto negativo mesmo acaba sendo o suporte apenas às redes 4G, porque hoje o 5G já está mais difundido, mas quem me acompanha sabe que a minha maior reclamação com chipsets que só suportam redes 4G é justamente o fato deles serem
muito antigos, não terem um desempenho muito bom. E não é o caso aqui. Aqui no Huawei Nova 15 Max a gente tem um desempenho muito bom. Ele está bastante ágil aqui para abrir os aplicativos, está com uma interface fluida. Reparem, por exemplo, no Google Maps, como ele está aqui com uma boa fluidez. No geral, ele está com um desempenho muito bom. Então é um smartphone que apresentou aqui uma boa performance. Talvez eles não divulguem por ser um chipset hexa-core. Eu não vejo problema nisso. O próprio chipset dos iPhones é um hexa-core. Então ter 6 núcleos não significa necessariamente que ele vai ser inferior a um chipset de 8 núcleos. O importante aqui é que esses núcleos sejam rápidos, tenham uma velocidade boa, que a GPU seja boa, tenha bastante memória RAM, é justamente o caso aqui desse aparelho. E olha, pelo menos a princípio eu ainda não instalei aqui os aplicativos de banco para usar no dia a dia, mas eu instalei os principais para vocês poderem ver e eles estão abrindo. Então acredito que eles vão funcionar sem maiores problemas aqui no Huawei Nova 15 Max. Então pelo que eu consultei aqui nos aplicativos de diagnóstico, ele traz 6 núcleos, sendo 3 de performance, A77 rodando até 2.2 GHz e 3 A55 de eficiência rodando a 1.4 GHz. A GPU é a Mali G610. São 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento. O aparelho suporta até o Wi-Fi 7, além de suportar o Wi-Fi 6. Esse é um ponto bastante positivo. Vem com Bluetooth 5.2, traz NFC e só porta USB tipo C é no padrão 2.0. Vocês viram também que o sensor de tais fica na lateral e ele vem com suporte ao áudio estéreo. E ainda temos essa bateria de 8.500 mAh. Apesar da Huawei não ter mencionado qual é a tecnologia dessa bateria, a capacidade é muito grande. Então acredito até que seja uma bateria de silício carbono, mas pode ser outra tecnologia também. O que importa mesmo, temos aqui 8.500 mAh de capacidade e pelo que eu andei mexendo no aparelho, essa bateria parece estar rendendo. Claro que eu vou falar melhor sobre isso na análise completa, mas está sendo bem promissor aqui essa bateria enorme de 8.500 mAh do Huawei Nova 15 Max. Vocês viram que ele também traz carregador de 40 watts na caixa. Agora vamos testar a biometria, usando aqui o sensor de touch fica na lateral. E ele é muito rápido e bastante preciso também, ó. Não tem nem animação aqui para desbloquear. Você toca na tela e ele já faz o desbloqueio. E pelo que eu já testei, o desbloqueio facial também é muito rápido. Tá aqui, ó, praticamente instantâneo para desbloquear, realmente muito rápido. Nem a luz aqui batendo na minha cara tá atrapalhando o reconhecimento, ó. Vou ligar aqui a tela, olhei e ele já desbloqueia. E aqui testando o áudio, ele é estéreo e eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. É muito bom, tem graves que são bastante fortes, o volume é bastante alto, o equilíbrio entre o alto-falante superior e inferior também são muito bons. Talvez só ficou faltando um pouquinho de agudos para deixar o som mais cristalino. Mas confesso para vocês que para um aparelho intermediário, fiquei bastante surpreso, olha só isso. Olha a batida, muito boa mesmo. Curti. E agora vamos falar de câmeras. Ele traz apenas um sensor traseiro de 50 megapixels com abertura de 1.9 e uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de 2.0. O curioso é que a câmera principal aqui, tanto em fotos quanto em vídeos, ele tem um modo um pouco mais aberto e um pouco mais fechado, além do modo de zoom de 2 vezes em relação a esse modo mais fechado, meio que tentando emular uma câmera ultra-wide. Claro que ela não é tão aberta quanto uma câmera ultra-wide, mas nós temos aqui a possibilidade de ter uma imagem um pouquinho mais aberta, além desse modo um pouco mais fechado. Em fotos ele chega a um zoom máximo de 10 vezes e em vídeos é limitado a 6 vezes. Entre os modos aqui temos retrato, modo noite, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. Tem um modo aqui de controle de abertura que é semelhante ao modo retrato, mas aqui você consegue controlar qual que é o nível de desfoque do fundo. Tem modo vlog, panorâmica, criador de histórias, câmera lenta, alta resolução. Tem o modo multicâmera também e vem com o modo profissional, e o legal é que ele é tanto para fotos quanto para vídeos também. São poucos aparelhos intermediários que trazem modo profissional para vídeos. E falando em vídeos, tanto a câmera principal quanto a câmera frontal filma em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 quadros também. Então mesmo sem trazer uma lente ultra-wide nativa, o legal é que todas as câmeras aqui conseguem gravar em 4K a 30 quadros por segundo. A Huawei costuma sempre mandar muito bem quando se fala em fotos à noite. Eu tô bem curioso para ver quais são os resultados, mas eu já estou deixando os primeiros exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir e checar como é que esse aparelho está se saindo. O Huawei Nova 15 Max vem com a proteção IP65, ou seja,
proteção total contra a poeira, além de proteção contra espinhos. Isso significa que ele não pode ficar submerso na água, mas ele traz proteção contra chuva, contra suor. Se cair água em cima dele, ele não vai sofrer danos, mas não pode ficar submerso. Agora, na praia você pode usá-lo tranquilamente, já que a sua proteção contra a poeira acaba sendo total. Eu não sei qual que é o tipo de revestimento que nós temos na sua tela. Deve ter algum tipo de revestimento, provavelmente deve usar alguma proteção chinesa, mas o que é certo é que ele vem aqui com uma película protegendo a sua tela. E agora vamos falar de preços. Eu recebi esse aparelho bem antes do seu lançamento, mas a Huawei já divulgou seu preço de chegada aqui no Brasil. Ele será lançado por R$ 2.999, mas espera lá que tem promoção chegando. A Huawei está preparando uma promoção para o dia 7/7, ou seja, no dia 7 de julho, onde eles irão vender no Mercado Livre esse aparelho por R$ 1.999. Então, para quem se interessou pelo Huawei Nova 15 Max, espera até o dia 7 de julho para poder levar esse aparelho para casa com um preço bem interessante. Eu acho que nesse preço o aparelho acaba sendo uma ótima opção, principalmente para quem está procurando bateria excelente. Eu vou ver se eu consigo trazer mais um vídeo antes do dia 7/7 para a gente poder falar melhor sobre o aparelho, poder mostrar os prós e contras, testar a bateria, para que vocês possam decidir se levam para casa ou não o Huawei Nova 15 Max. Então, se você quer saber mais sobre esse aparelho, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado quando chegar os novos vídeos e aproveita para deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas claro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!